Olá, seja muito bem-vindo a mais um review de um empreendimento que a Zelt Imóveis está vendendo. Dessa vez vamos falar do Malta, da construtora Rio, que é um pré-lançamento que já está dando o que falar. A gente não tem nem as imagens direito, a gente está somente com 3D da fachada, que eu já vou mostrar para vocês, mas a gente está muito ansioso para contar e a gente sabe que você deve ter dúvidas em relação a plantas, posições solares, localização, o que tem área de lazer ou não, e esse vídeo vai tirar todas as tuas dúvidas. Não tem a intenção de ser promocional esse vídeo, mas sim de explicar o empreendimento de cabo a rabo e tirar todas as dúvidas que venham acontecer. O empreendimento ele fica em Blumenau, naturalmente no bairro da Velha, bem no final do prolongamento da Humberto de Campos. Vou mostrar aqui na imagem para vocês. Aqui no Google Maps a gente consegue ver que aqui fica a Vila Germânica e o Parque Ramiro Hitzger, que é uma região muito procurada. Todo esse quadrante aqui tem se valorizado de uma maneira impressionante. E aqui ele é todo cortado pelo Humberto de Campos. Então, aqui como referência a gente tem então a Vila Germânica, como eu comentei, e a Humberto de Campos vai até a General Osório quando ela se abre aqui atrás. Nesse ponto aqui, quando a gente vem para a esquina da General Osório, fica a Central Ailus. E o terreno fica um pouco depois da Central Ailus, antes de entrar para Caçadores, ele fica bem aqui. É esse retângulo aqui atrás, ó. Então ele fica de frente para o posto Ipiranga, na rotatória, como eu comentei, o supermercado da Rede Top fica aqui. A localização tem sido impressionantemente buscada por muitos compradores e por isso que o empreendimento está fazendo um sucesso absurdo. A gente até levou um drone lá para a gente fazer um 360 e conseguir enxergar um pouquinho mais de perto do que se trata mesmo a localização. A gente fez essa imagem aqui, mas em cima do terreno. Então aqui consegue ver que o terreno fica bem onde está esse mato aqui, ó, esse retângulo, de frente para General Osório, então ele fica numa rua de esquina, né? Então como eu comentei aqui, dá para ver então a rotatória, o posto de gasolina e para cá fica a Central Ailus aqui. Então é aqui onde termina Humberto de Campos e já vem para cá. Então é um ponto estratégico porque consegue usar a rotatória, ir para todos os bairros, para o complexo do Badenford, para quem precisa ir para Pomerode, por exemplo, ou precisa acessar a 470 e por outro lado, se eu quero acessar o centro da cidade, né, ou bairros como Vila Nova, Victor Conde, Humberto de Campos é uma via muito rápida, em 2, 3 minutinhos, a gente já está literalmente na rua 7. Então é um ponto estratégico e muito legal. Uma área bem residencial ao redor, pode ver que é só casa construída, então todos os apartamentos vão ter uma vista bem livre. E são casas já bem consolidadas, então difícil haver a probabilidade de uma outra construtora comprar um complexo desse e fazer uma obra. Então a vista tende a ser bem livre. E aí o legal é que a construtora aproveitou para fazer lojas térreas de frente para a rua, que isso dá mais vida para a região. E isso é legal porque quem anda muito a pé sempre vai ter movimento, né, de alguma loja, às vezes uma padaria abrindo ali. E aqui o comércio é muito forte, principalmente com o posto de gasolina na frente, que traz mais segurança ainda, né? Então, além da comodidade do supermercado, né, da Rede Top, como comentei aqui do lado. E aí a gente conseguiu uma imagem da fachada do empreendimento. A gente não existe outro 3D do empreendimento, mas a gente conseguiu esse aqui para mostrar para vocês. Então olha só que legal, aqui nesse prospecto, né? Então aqui é onde fica a General Osório e aqui é a rua lateral que faz a esquina, né, para o empreendimento. Então aqui embaixo já ficam as lojas térreas, como eu comentei, então são duas lojas térreas com pé direito duplo, então fica uma loja muito mais imponente, muito mais harmoniosa com a fachada do prédio, tá? E aqui são 3 pavimentos de garagem, subsolo, térreo e segundo pavimento. E aí lá no terceiro pavimento que vem metade dela é área de lazer e a outra metade são apartamentos. E o resto do prédio então são apartamentos típicos, eu já vou explicar para vocês. E lá em cima são 4 coberturas planas, maravilhosas, com terraço descoberto e piscina. Então os dois aqui dessa ponta e os dois da ponta lá atrás são de 3 dormitórios, sendo uma suíte. E os apartamentos de meio são de 2 dormitórios, sendo uma suíte. Todos com sacada com churrasqueira, um acabamento maravilhoso, que como o Rio é do Grupo Torresani, é um acabamento que a cidade inteira já conhece, que é muito caprichoso. E com certeza esse é o padrão que vai ser aplicado no Rio. Desde ter fechadura eletrônica, rebaixo em gesso, paredes laqueadas, piso em porcelanato, de acabamento é o que tem de melhor no mercado, vai ser aplicado no empreendimento. Então aqui a gente consegue ver, né, na rua, que ela existe um aclive na rua. Então são 3 acessos de garagem. O primeiro deles acontece logo aqui na esquina, embaixo das lojas, que dá para ver aqui que tem 2 luzes, passa aqui no meio e vai para o subsolo, no pavimento, que é toda de garagem. No pavimento térreo, aqui fica a garagem, e aí é onde ficam as lojas. Então acessa, então, são 2 lojas na frente e o resto do pavimento são garagens. E aí, lá atrás, é o segundo pavimento, que daí fica com todo de vaga de garagem, que acessa logo depois da central do gás aqui. Então são 1, 2, 3
entradas e aqui no meio é o hall para pedestres, né? Então é legal que tirou da General Osório e colocou na rua lateral acesso pedestres para o caso de segurança, não tem tanto movimento de carro, é um local mais tranquilo, isso é muito legal, tá? Então vamos falar agora das plantas técnicas. Imagem 3D é a única que a gente tem, tá? Então as plantas técnicas, começando pelo subsolo. Quando a gente vem aqui, a gente já consegue perceber, lembra que eu comentei que aqui é General Osório, né? E aqui é a rua lateral. Então o acesso para o subsolo fica embaixo das lojas. Então aqui nesse pavimento são só vagas de garagem, com os dois elevadores bem no meio do prédio, tá? Aí quando a gente for pro pavimento térreo, que é esse daqui, então a gente já consegue ver as duas lojas comerciais aqui na frente, com pé direito duplo, né? Então aqui é a General Osório. E para cá a gente já tem então um hall de pedestres. E dentro desse hall aqui, a gente consegue fazer o caminho para os dois elevadores. E para trás, mais vagas de garagem, que acessa pelo meio do prédio, muito próximo ao hall, né? Que é separado por um jardim aqui no meio, né? Então entrou de garagem aqui, né, as vagas por aqui e o hall aqui. E aí nós vamos para o segundo pavimento, que daí lembra que a rua ela tem um declive, né? Então é subsolo, térreo e segundo pavimento, mas o segundo pavimento fica fora, na altura mais alta da rua, né? Então, abrindo aqui o segundo pavimento, aqui a gente consegue ver, então, no segundo pavimento, a entrada dos carros é lá no final, como eu comentei, próximo à central de gás, né? E são todas as vagas de garagem. E lá na frente do prédio é o pé direito duplo, mezanino no caso, lá das lojas que são de frente para General Osório. No pavimento de cima, então se a gente olhar agora aqui na fachada, logo acima das garagens aqui, porque aqui então são as lojas, garagem, e aqui é onde está tudo aberto, é onde fica a área de lazer, é onde está a piscina, onde estão os dois salões de festas, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, quando a gente pega a planta técnica aqui, então, agora do pavimento de lazer, que ele fica, então, no terceiro pavimento agora, então a gente está falando do quê? Então, dos elevadores aqui, e quando sai do lado da General Osório pro lado da direita, olhando para a fachada do prédio, é onde ficam os dois salões de festas e lá do lado do segundo salão de festas é onde fica a piscina, com terraço, né? Então o terraço contorna toda a piscina, fica aqui no canto. E aí aqui no meio do condomínio nós temos ainda, na área de lazer, a brinquedoteca e uma academia que hoje em dia é uma das áreas mais utilizadas pelos condôminos, né? As pessoas contratam muitas vezes o seu personal trainer e vem treinar aqui. Então é interessante que cada vez mais pessoas estão cuidando muito da saúde. Então essa é uma área muito importante de um prédio. E aí para trás nós temos 4 pavimentos. Então lembra que eu falei que os de ponta são de 3 quartos sendo uma suíte e os de meio são de 2 quartos sendo uma suíte. Então aqui metade do prédio foi utilizado pela área de lazer e a outra metade por 4 apartamentos, sendo esses dois do meio de 2 quartos e os dois da ponta de 3 quartos. A diferença, eu já vou entrar um pouquinho na planta, mas a diferença aqui é que os dois apartamentos de fundos, que é o 304 e o 303, eles têm um terraço. Então a sacada, além da sacada com churrasqueira, eles vão pro terraço. Então é o apartamento de 2 quartos com terraço e o apartamento de 3 quartos com terraço. E os de frente para a rua são a planta normal, igual dos pavimentos que vem logo acima, que eu vou mostrar agora. Quando a gente tem um pavimento tipo, que é esse daqui, então eu vou mostrar por partes para vocês. Então aqui nós temos os dois elevadores no meio do prédio, né? Para cá, então no corredor, vamos lá pro final, são os dois apartamentos de frente, né, para General Osório aqui. Na verdade, sim, um apartamento é de frente para General Osório e o outro é de frente para a rua lateral, né, a sacada. Vamos olhar primeiro essa planta aqui. Então o que é de frente para General Osório tem a entrada do apartamento, a cozinha, a área de serviço, né? Toda a sala de estar e no final a sacada externa com churrasqueira. Entrando para a área de circulação, a gente tem uma suíte completa e 2 dormitórios com um banheiro que atende tanto um banheiro para visita, né, um banheiro social, como atende também os outros 2 dormitórios, tá? Na planta virada aqui para a rua lateral, então, ela tem algumas alterações, né? Então, ao invés de ser uma planta com a sala comprida e a sacada lá no final, é uma sala mais quadrada, mais retangular e com a sacada no meio, né? Então, da sala de estar. Então, tem a área de serviço para cá, a sacada no meio e aqui a circulação. Veja que é um pouco diferente. A suíte fica aqui para cima e os 2 dormitórios dividindo o banheiro aqui para baixo. E aí, quando a gente vai agora para as plantas de 2 dormitórios, então, ó, esses 4 apartamentos aqui ao redor do elevador são de 2 dormitórios. E eles são iguais, só que eles são espelhados daqui para cá e daqui para cá. E aí, quando a gente entra num, eu vou pegar um como exemplo, porque dele se replica em todos eles, tá? Esse aqui, por exemplo. Entra no apartamento, tem toda a sala de estar, a cozinha, a área de serviço, sacada técnica. Lembrando que todos os ambientes têm ar-condicionado, a tubulação de ar-condicionado tipo split, e a sacada técnica fica aqui. Então tem a sacada com churrasqueira, e aqui fica então a suíte e o outro dormitório com banheiro social que atende tanto visita quanto o usuário do segundo dormitório. Então as plantas são todas iguais, só que espelhadas, como eu comentei. E lá no final do prédio, eles também, é curioso que nesse caso aqui não tem a planta com a sacada virada para trás. E lembra que lá na General Osório tem um apartamento de 3 quartos
com a sacada virada para frente, né? E a outra sacada é lateral. Aqui nos fundos não, eles são, que não é fundos, aqui é a fachada do prédio, é tudo frente aqui, né? Então aqui a sacada é para cá e a sacada para lá. Então a planta dele já é um pouco diferente também. Então vamos entrar numa dessa que é a outra espelhada. Quando entra aqui no apartamento, então tem toda a sala de estar também retangular, cozinha, área de serviço, área técnica, a sacada no meio, né? E novamente os 3 dormitórios, sendo que um é suíte e são 2 quartos com banheiro no meio. E aqui a orientação solar é legal, veja bem a numeração. Os apartamentos saindo do elevador, afinal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Orientação solar, sol nasce aqui. Desse lado aqui o sol nasce e aqui é o sol poente. Então ele se põe aqui nesse lado. Então depende muito do dia a dia. Se você é uma pessoa matutina, uma pessoa que gosta de ver o pôr do sol, né? Se gosta de um apartamento mais arejado, se gosta de um apartamento que seja mais quente, mais frio. Isso é muito pessoal e não tem certo e errado. Isso vai muito do dia a dia. O importante é que lembrar que essas plantas, elas só se conectam por exemplo assim, aqui no meio do prédio não tem conexão entre as suítes. Então, a construtora teve cuidado de colocar todos os quartos pro lado de fora do prédio. Isso faz com que tu não ouça barulho de vizinho, ouvindo uma TV ou uma sala, por exemplo. Então, quando os apartamentos se encostam, normalmente é sala de estar com sala de estar. E dificilmente, a construtora já tem um tratamento acústico muito bom. Mas aí, quando é sala com sala, dificilmente vai incomodar com um dormitório ou algo assim, se tiver criança dormindo, por exemplo. E aí, por último, nós temos lá na cobertura, as 4 coberturas, como eu comentei, que elas são maravilhosas, a gente vai ver agora. E elas têm a seguinte planta. Novamente, o elevador no meio do prédio, então são 4 coberturas. 2 para cá, 2 para cá. Vamos entrar numa delas. Aqui a gente vem um corredor, entrou no apartamento. Então tem toda a sala de estar, também sacada com churrasqueira, né? A cozinha, área técnica de ar-condicionado. E aqui a gente tem todo o terraço, olha que legal. É um terraço descoberto, né? Uma parte coberta e uma parte descoberta com piscina. E aí para cá nós temos então os 3 dormitórios sendo uma suíte. Então é uma suíte, mais 2 dormitórios e um banheiro. Só que aqui é legal que tem um lavabo também, porque é um apartamento maior. Esse apartamento aqui, por exemplo, ele tem 115 metros quadrados de área privativa, coberta, mais 35 metros quadrados de área descoberta. E aí para cá, então no apartamento de baixo, você vê que a área íntima, ela é muito parecida. O que muda é que a sala e o terraço são maiores, né? Então a planta é muito parecida, só que ela esticou, ficou um pouco maior. Então para quem curte espaço, quem gosta de botar uma mesa de 8, 10 lugares e gosta de espaço para terraço, essa aqui pode ser uma alternativa ainda mais interessante, com a sacada maior também, né? Com churrasqueira. Aí lá pro outro lado, né? Nós temos então esses 2 apartamentos que daí sim eles são iguais, ó, né? Tanto de um lado quanto de outro eles são iguais. Então que também conta com os 3 dormitórios sendo uma suíte, a planta também é bem parecida, né? Com os outros 2 dormitórios, a área de serviço, a cozinha e aqui nós temos toda a sala de estar com uma amplíssima sacada, um terraço, também com a piscina. Isso tudo lá na cobertura do prédio, né? Que a gente consegue ver aqui nessa imagem. São todos os apartamentos e lá em cima ficam as coberturas, né? Então aqui, ó, aqui já dá para ver como a cobertura da frente, como eu comentei, ela já é um pouco maior, ela vem para frente, é projetada no prédio, né? A sacada lateral, a sacada desses apartamentos aqui são virados para a General Osório, né? E o resto das sacadas são todas viradas para as laterais. Então lá em cima também tem cobertura, né? A parte descoberta. Enfim, pessoal, a gente não tem mais materiais da consultora, nós estamos trabalhando o pré-atendimento agora com pré-lançamento do empreendimento, né? Ele não está incorporado, então por hora não estamos também realizando as vendas de fato, mas a gente está fazendo as pré-reservas e quem tem interesse, para assim que sair a incorporação a gente consiga fazer a venda por completo para todos os clientes que realmente se interessaram por um projeto. É uma região que carece de um lançamento como esse daqui, por isso que a gente está vendo uma demanda tão expressiva e a gente acredita muito que vai vender bastante em pouquíssimo tempo. A gente recomenda muito, esse é o momento da tabela zero, é o momento que a tabela está no primeiro preço. É aquele momento que você compra o apartamento e realmente acredita no projeto e vai conseguir o melhor preço que lá na frente, quando ficar pronto, estiver bem valorizado, vai poder olhar para trás e dizer, putz, fiz um baita do negócio mesmo e valeu a pena. Esperamos ter tirado todas as dúvidas. Se você ficou com qualquer dúvida, por favor, comente aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em responder. Esperamos que de fato você consiga sair um pouquinho mais entendedor do que se trata um Malta da consultora Rio. Ficamos por aqui, pessoal. Qualquer dúvida, conte com a gente e até a próxima.